Pampa Debates. Oferecimento GBOX, a proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre, cuidar de você, esse é o plano. Biscoitos Zezé, carinho que vem de família. Igual ao Banricompras, só outro Banricompras. E Sescope RS, cooperativismo, a grande força do Rio Grande. Estamos iniciando mais um Pampa Debates, contando com o nosso desembargador eterno, Genaro Baroni Borges. Tudo bem, um abraço a todos. Tu não vem com a todas também, né? Também. Outro dia eu tive uma briga aqui por causa de a todos e a todas que tu nem imagina. É mesmo? A única coisa que eu não gostava do Sartori era essa coisa a todos e a todas. Não pode dizer? Claro que não. Isso aí vem de onde? É propriedade linguística. Não, e vem de onde? Vem dos fundos de uma ideologia que dominou esse Estado aqui. Ah, sim, tá certo. Então eu não direi mais. Então tudo bem, Genaro? Tudo contigo? bem, tudo bem. Tranquilo, tudo satisfeito bem. com o aumento de impostos? Muito satisfeito, muito satisfeito. Tu paga quanto de IPTU hoje? Eu pago uma quantia significativa. Tu mora onde? Eu moro no Moinhos de Vento. Quantia significativa. Eu moro no Moinhos de Em Vento. 4 anos vai mais que dobra. Não, de repente eu vou estar pagando um aluguel. De repente o meu PTU vai se tornar verdadeiramente um aluguel se eu não vai estiver ser um pagando aluguel. de novo o apartamento. Não é? Quer dizer, mas principalmente aqui no... Mas também aquele apartamento de 6 suítes que tu Eles tem. não é Sim, tanto cobertura. só sabem aumentar imposto. Quer dizer, o poder público não sabe fazer outra coisa. Quer dizer, não sabe reduzir custo, não sabe vender estatais. A Carris, por exemplo. Quanto é que dá de prejuízo a Carris por mês? Um bom prejuízo. Agora melhorou um pouco, mas dá Quanto é prejuízo. que dá de prejuízo? Quer dizer, tu tem empresa de ônibus que funciona razoavelmente bem, tem uma empresa estatal que não funciona. Não, Agora, Carris, qual é a solução? O prejuízo anual é um aumento de IPTU. Prejuízo anual da Sim, Carris. exatamente. Quer dizer, eles vão Sim, anual, sim. o que vai aumentar o IPTU é para cobrir o rombo da Carris. rombo da Carris. Quer dizer, então isso é uma excrescência, isso é uma barbaridade. E o que se vê, depois que eu assisti debates aqui com meu querido amigo Cassiá, o Nestor estava aqui, tu também fizeste observações, previsões, né? Mais ou menos... Acertei todo. Acertou todo. Tu é o astrólogo lá que está nos Pai Estados de Unidos. Leonardinho lá na RBS, né? Que é o pai Pinto. Exatamente. Pois é. Veja bem, o que se verificou, a mudança se ocorreu dentro da Câmara Municipal. Nós tínhamos a coisa de 20 dias atrás, quase a certeza que não passaria o projeto, não é, Cassiá? É verdade. De repente, houve uma mudança significativa. Por quê? Porque são pessoas que não têm ideologia. Cuidado que o Denir Sequim está nos assistindo, hein? Sim, mas ele vai ouvir. São pessoas que não têm ideologia, sem partidos, com essa infinidade de partidos, e sem ideologia, sem consistência ideológica. E aí, então, muda o sabor, para dizer o Brizola, dos interesses. De quem não sei. Antes do Cassiá, vamos ouvir Nestor Rain, Fernando Rain. Bem, além de ser revoltante para o contribuinte, é um dia triste, porque eu vi aqui nesse hall de pessoas aqui que o Paulo Sérgio imprimiu aqui, deputados, amigos nossos, vereadores, sentados aí neste lugar, repudiavam até um mês atrás o aumento de impostos. Exatamente. O que aconteceu para essa mudança, que ela tem de fundo o seguinte: sempre escorchar o contribuinte. Sim. O contribuinte é escorchado no imposto de renda, onde não corrigem aquela tabela progressiva lá dos descontos. Ele é escorchado em todo lugar. Exatamente. Em Porto Alegre tem retorno zero. Porto Alegre é uma cidade cada vez mais lixo. Lixo. Lixo visual, lixo no tratamento das ruas, lixo na segurança, lixo. Agora, como contrapartida, nós vamos receber um aumento mostrando o lobby poderoso das grandes construtoras em relação à questão do IPTU, que influíram decisivamente para este aumento. Sim. Porque aí se diz o seguinte: as regiões se valorizaram. Eu não como valorização, eu quero morrer na minha casa. Eu não como valorização, eu não quero saber se a minha casa vale 2, vale 4, vale 1, vale 800, vale 500. Eu quero morar na minha casa. Só que é o seguinte, não vem nada para me ajudar. Eu espero... Sempre pagando. Sempre pagando. Cada vez mais. Não, e nunca se engendra uma solução que contemple algum sacrifício ao poder público. É sempre o sacrifício no setor do contribuinte. Só contribuinte, só. Então é um negócio que não tem cabimento. Eu Mas espero, essa é a lógica sinceramente, do poder eu nunca público. gostei, já me repugnou. Eu espero que o cidadão de Porto Alegre, porque essas pessoas que votaram a favor do aumento, elas contam com o esquecimento. Porque o tempo vai passar e as pessoas não... Eu espero que as pessoas marquem e não votem nessas pessoas que traíram a confiança
Porque várias delas, inclusive o prefeito, fizeram campanha dizendo que não aumentariam impostos. Fizeram campanha política e se elegeram e agora praticam esse estelionato político lamentável, tristonho, é um negócio melancólico viver um dia como hoje, esse negócio feito, aliás, na calada da noite. A sorrelfa. A sorrelfa, exatamente. As traição, como diz o gaúcho. As traição. Mas o que mais me impressionou foi a mudança, Antes o Cassiá Carpes. Bom, eu... Nosso vereador de Porto Alegre manteve a sua casa. postura de independência, mesmo seu partido sendo da base aliada. Você disse que votaria contra e votou contra. Parabéns, Cassiá. É muita coragem da tua parte. E o meu partido é do vice-prefeito. Mas assim mesmo, de 3 que votaram... O vice-prefeito tem férias? Parece que tá. Mas Como? Como? Não entendi. A Mônica, quem tá de férias? É que a Mônica tá de prefeita, então... Sim, mas onde é que está o vice-prefeito? Nessas horas, muito some. Mas Que eu cheguei em casa às 4. Mas que barbaridade. Eu cheguei às 4 da madrugada em casa Não. e não conseguia dormir. Foi uma das noites mais decepcionantes politicamente para mim. Eu ainda estou naquela adrenalina ainda. O que eu vi na Câmara... Estarrecedor. Eu já vi muitas coisas. Estarrecedor. Eu estou no 3º mandato de vereador e 2 deputados. Já vi muita coisa, os caras dizendo uma coisa, fazendo outra. Mas aconteceu o seguinte: 3 vereadores na hora, vereadores importantes, a vereadora Mônica do meu partido, presidente da casa, tá, assumiu a prefeitura, acho que até hoje ou amanhã, tá, quando eu achava que ela poderia e deveria estar ali devido à importância dela, presidente da casa, e para o nosso partido é importante. Ao ela sair, nós, parece mentira, de 4 vereadores eleitos, ficamos com 3. Tá? Então eu subi a tribuna e pedi... Quem que assumiu no lugar da Mônica? Assumiu do PSDB, do partido do prefeito. Quer dizer, o partido do vice perde e o partido do prefeito ganha, mais um. Tá? Que voltou o Ramiro da secretaria e o Moisés, que é suplente, permaneceu como titular. Também não apareceu naquele momento o Walter Nages, que depois surgiu lá, que estava com problema de pressão e problema de operação. Eu também tinha que fazer uma operação, mas não deixei para outra vez. E também o Janta não apareceu. E o que mais me deixou triste foi que o suplente do Janta assumir, desembargador, um garoto, um jovem. Mas por que o Janta assumiu, tu dizes? Não que ele sei, assumiu? não sei, só ele pode dizer, né? Assumir esse suplente, ele na própria sessão trocou de partido. Foi pro PTB. Então, Quem? Esse Giovanni Bill. Saiu do PDT e Do Solidariedade. Ele estava como suplente, substituindo o Janta, e ele ali mesmo foi pro PTB. Me surpreendeu. Para a bancada do PTB, que vota todos a favor do governo. Mas por que ele foi pro PTB? Aí só ele pode explicar. Tá? Então, Está à disposição o programa aqui para ele. Ele está à disposição. É um jovem. Alquimista. Então, foi uma noite assim, olha, não é pela vitória de um ou de outro. Eu acho que o parlamentar, esses que eu estou citando aqui, que são bons parlamentares, não estou dizendo que são ruins. Isso é pela derrota do contribuinte. Mas eles deviam já estar ali. Jamais a Mônica está brava comigo, eu sei que a Mônica está brava comigo. Eu até no plenário, na tribuna, declinei da liderança do partido. Declinei, abri mão. Eu já saí do PTB como presidente do partido municipal, eu já saí do PTB como presidente do PTB estadual, deixando dinheiro em caixa. Isso não me afeta. Ser líder, para mim, não tem nenhuma vantagem. O que eu quero é a política séria e transparente. E isso nós temos feito. Então, foi uma noite assim que, olha, não agradou. Tem gente que vai ter que dar explicação há muito tempo. Foi uma das noites mais decepcionantes. Nós começamos às 2 da tarde e fomos até às 4 da madrugada, vendo coisas que eu não tinha visto ainda no parlamento. Isso me deixou triste, decepcionado, e por isso que às vezes a gente tem que começar a sentar, dormir tranquilo e pensar o que a gente vai fazer no outro dia, porque a política não é essa, Nestor. Essa política ninguém quer. As pessoas têm que assumir. Esse descrédito com a política se faltando nesse país é as pessoas assumirem a sua responsabilidade. Jamais pode... Mas nossos amigos queridos que a gente convive estavam aqui sentados, dizendo que votariam contra, votaram a favor, eu vi agora na lista. Declararam publicamente. Amigos nossos aqui. Mas que mistério é esse? testemunha, você não estava aqui, eu acho. Não estava. Que eu disse aqui
que na média nos parlamentos, se faz maioria para votar contra o contribuinte, para aumentar impostos. E está aí a prova de novo. Porque é uma maioria momentânea. Circunstancial. Né? É circunstancial. Então, lamentavelmente, nós vimos uma votação que eu considero assim trágica, né, da forma que foi, prejudicial ao parlamento, e tenho algumas coisas que eu vou denunciar aqui em Porto Alegre. Tem um grupo de parlamentares de vários partidos que comandam a Câmara há muito tempo. Isso é prejudicial à democracia, um conchavo, um conluio de comandar. Quem são esses? Olha, tem vários partidos, começando pelo nosso, que terminou agora com a nossa presença lá, modéstia à parte. Tinha também. O próprio acordo que foi feito na casa foi antes de nós chegarmos, com alguns partidos, como o DEM, PP, o meu partido, PTB, tá? Solidariedade, já. Então, se criou um conluio na casa e isso está trazendo um prejuízo enorme, tirando a independência do parlamentar em votar com a sua responsabilidade. Eu sei que muita gente vai ficar bravo comigo, mas eu não tenho como esconder isso aqui. O que eu vi ontem lá não é a política que eu quero, não é a política que eu faço, e tenho certeza que nenhum de vocês gostaria de fazer uma política dessa natureza, uma política pragmática de momento. Se eu estou... E outro detalhe, por que vereadores honestos, que eu considero, de uma hora para outra mudaram de voto, como vocês falaram aqui? Não tem cabimento. Há um mês não tinha 19. Nós estávamos aqui agora nessa tem cadeira. 22. Na cadeira onde está o Genário. Exatamente. Não vota aumento, é uma barbaridade, aumento de imposto, não pode. Sim. Aí o olho está o nome do meu amigo. Eu não condeno aqueles... Vai continuar meu amigo, Eu não condeno aqueles que... Quem é o vereador que mudou de partido lá na... Giovanni Bill. Giovanni Bill. Suplente do Solidariedade, trocou lá no plenário mesmo pro PTB. Primo do Búfalo Bill. É um jovem, né? Às vezes Tô brincando com ele. Agora ele está no PTB, é? foi pro PTB. Ele era do Solidariedade. Solidariedade. Substituiu o Janto no plenário e, surpreendentemente, ali nos surpreendeu. Anunciou. Mas com que propósito? Trocar de partido? Vamos anunciar o secretário de Transportes do Rio Grande do Sul, nosso querido amigo Jovir Costela. Prazer tê-lo aqui. Prazer. Grande secretário, já está entrando e dando show, hein? Como é que foi a reunião lá em Brasília? Foi bem. Primeiro quero dar meu boa noite. Na luta pela 116, a duplicação. Pela 116, pelos acessos municipais. Primeiro, obviamente, cumprimentar aqui os colegas que aqui estão na mesa, certamente contribuindo muito. Cassiá, que alegria te rever aqui, novamente à frente do parlamento, né? E sempre com uma posição muito firme, coerente, com o que tu faz na tua vida pública. Parabéns aí pela tua condução, Obrigado, pelo teu trabalho. eu te acompanho, torcendo por ti lá também. Muito obrigado. Mas, na verdade... Desembargador Genaro Baroni Borges. sim, Nestor Genaro, Rain. Nestor. Muito obrigado. A ti... Aliás, te dar uma notícia, nossa obra lá da 142 está Chegou indo o vereador Moisés Barbosa, já apanhou Moisés. tanto aqui sem estar aqui. Já vou adiantar ele para ele se preparar, se pintar para a guerra. O homem que era do bem virou homem do mal agora. Para que todos saibam, o Paulo Sérgio é o embaixador, né? Obviamente, de uma grande obra, né, no estado do Rio Grande do Sul, que é da 142, ligando Carazinho, Não Me Toque a Carazinho, né? Temos a Expo Direto lá e vai muito bem aquela obra lá, Paulo Sérgio. Estivemos aí falando essa semana com os deputados na bancada federal, levando a todos os deputados uma questão dos acessos municipais no estado do Rio Grande do Sul. Nós estamos aí no século XXI, se tivesse uma passagem no parlamento, e enfrentamos aí ainda hoje, no século XXI, praticamente 60 municípios sem os seus acessos municipais. Entre os quais Amaral Ferrador, que é o meu município. Eu sou cidadão amaralense. É mesmo? Sim, eu sou natural de Encruzilhada e tenho o título de cidadania de Amaral Ferrador, imagina. Então mais um. Agora mais uma. E as notícias do governador lá de Brasília? Olha, o governador está hoje em Brasília buscando exatamente aí incentivos em algumas áreas do estado, de infraestrutura, Mas a obra do Exército na 116 é bem. Esta obra agora, Paulo Sérgio, da 116, nós temos um trecho ali de 50 quilômetros, né, conduzidas e implementadas pelo Exército. E o governador, obviamente, tinha uma audiência no dia de hoje com o presidente Jair Bolsonaro para tratar sobre recursos da 116, da obra, né? E também na questão da ponte do Guaíba, da finalização, na verdade. Buscando aí para que se tenha num médio, curto espaço de tempo, quem sabe, a conclusão de uma obra
tão sonhada e que liga, na verdade, Porto Alegre a toda a região sul. Maravilha, mas o vereador Moisés Barbosa, do PSDB, que está aqui conosco, eu não diria que foi o grande articulador desse aumento de imposto na Câmara, mas foi um dos líderes, né, do aumento de impostos. Já foi corneteado aqui a 3x4. Até porque o projeto não é de aumento de impostos. Vou mostrar aqui que não é de aumento de impostos. Bom, então nós queremos ouvir, né? Para mim, aumento de imposto para ele, aumento de imposto para ele, aumento de imposto para o Cassiano, nem se fala que votou contra. Sim. Então, a palavra está com o meu amigo Moisés Barbosa. Bom, em primeiro lugar, é um prazer estar aqui pela segunda vez. Pode vir mais, tá? Só convidar que estaremos aqui. Eu acabo de vir me trazer um pouco por causa do trânsito, peço desculpas, nós estávamos numa coletiva de imprensa no Paço Municipal justamente sobre isso, né? O projeto é um projeto que é muito simples de entender. A gente compreende os vereadores que pensam diferente, a gente tem aqueles que defendem a questão do bolo, da fatia, de termos recursos passados através do pagamento de IPTU à administração. Eu sou social-democrata, então não sou a favor do Estado mínimo, nunca fui. Sou a favor do Estado necessário, não sou a favor do Estado máximo. Então a gente tem lá um projeto que vem sendo discutido há mais de ano, que mais de 50% dos imóveis, isso está na Fazenda, disponível através do secretário Busato, que esteve conosco até de madrugada, mais de 50% dos imóveis vão ter ou redução, ou manutenção, ou isenção. É só para escolher, então para mim... E os outros 50%? Os outros 50% vão ter correção. Não, vão ter não. Olha só, os outros 50%... Os outros 50%, e que a gente ouviu muitas mentiras repetidas na tribuna, vai aumentar o ano que vem 30%. Mentira. É até 30%. Agora vamos para a matemática. Não, nós vamos para a matemática. Da prefeitura. Por que tiraram o simulador do ar? Vamos para a matemática. Por que o contribuinte não podia acessar o simulador? Vamos para a matemática. Não tem matemática sem simulador. Não, vamos para a matemática. Isso aí foi um projeto obscuro. R$400 se paga numa casa na Lomba do Pinheiro, que tem uma casa de madeira, de 70 mil, 75 mil reais. E lá na Vila dos Herdeiros a gente conhece várias residências assim. Ele paga o mesmo IPTU que o dono do imóvel na Independência, perto do Hospital Fêmea, que paga R$400. São as distorções. Não, tudo bem, temos uma distorção. Vamos lá. Temos bairros que há 3 décadas não existiam, que pagam proporcional ao que era o bairro 30 anos atrás. Vamos lá, vamos sim. Mas Cassiano, deixa eu terminar. Eu nem pude te interromper porque eu não te ouvi. Então, olha só. Mas vamos lá. Temos um imóvel que paga um pouco a menos do que deveria há 30 anos, que se for colocar matematicamente, no primeiro ano, vamos dizer que ele pague 30%. Ele vai pagar R$520. Só que lá na Lomba do Pinheiro, esse projeto, e aí eu vou falar da questão da isenção, que é muito engraçado ver as pessoas questionarem a isenção para os imóveis de 60 mil reais. Por que nenhum vereador apresentou lá uma emenda para acabar a isenção? Se é ruim a isenção da pessoa que mais precisa, que mora longe. Existem bairros que se deterioraram com o passar do tempo. Eu vou ter o meu IPTU majorado no prazo de 6 anos. Vamos lá. Primeiro ano, 100% de quem vai ser beneficiado vai ter toda a sua redução, a sua manutenção, a sua isenção, já no primeiro ano, na totalidade. Quem vai ter o seu IPTU corrigido para mais, vai ter esse fracionamento em 6 anos. Então, a gente tem que parar um pouquinho e fazer a seguinte avaliação. Se todo mundo diz que a planta é injusta, se todo mundo diz há 30 anos, durante esses 30 anos a gente vai a Curitiba, Florianópolis, São Paulo, Brasília, as pessoas olharam quantas vezes foram feitas as revisões de planta de valores nesses lugares que a gente visita, a gente elogia, diz que, tá melhor cuidado. O percentual desse IPTU para aquelas cidades recolhido para a administração é maior do que Porto Alegre. Vou dar só um exemplo. São Paulo é 18%, aqui nós temos 8%. Com muita transparência, e aí eu quero repetir o que eu venho dizendo durante a madrugada e durante o dia de hoje. Ninguém vai poder acusar o prefeito Marquesan de ele não ter dito desde o início que ia enfrentar vários projetos impopulares. Isso é um projeto difícil de enfrentar. Ele disse que não ia aumentar impostos. Mas o projeto não é de aumento de impostos, Cassiano. É uma visão tua
que eu respeito, mas não é. Mas vai aumentar. Vamos lá. Você é como dizer que o covarde é pusilânime. Se tu aumenta só pela inflação, tá? É o normal de É um toda a sinônimo, categoria. é aumento de imposto. Tu chega e coloca o percentual a mais. O que é isso aí? Não aumenta? Sim, mas só um pouquinho. Mas é óbvio. Olha só. Mas vamos lá. Como é que tu vai corrigir as injustiças que existem se um imóvel hoje, há 30 anos, paga menos? Se ele tiver 1% de aumento do seu IPTU, é aumento de imposto. Primeiro, tu tem que começar pela legalização de milhares de imóveis que tem em Porto Alegre que não estão legal. Mas aí nós tu somos vai contra arrecadar isso. desses que não pagam, são milhares. Mas nós somos a favor de todas Eu queria dar um breve pitaco, Cassiano. É que vocês estão sempre penalizando. Eu queria dar um breve... Grupo, a classe média. Eu queria dar uma Paga breve mais. opinião. As pessoas vivem fora do mundo. Se a prefeitura de Porto Alegre, classe política, tivesse vergonha na cara, baixava o IPTU 20% de todo mundo. E se dizia, pagava sabe por mais? quê? E se pagava Porque mais? vocês entregam para nós um lixo de serviço, um lixo. As ruas de Porto Alegre não são sinalizadas. Tu acha que eu discordo de ti? Um lixo. O centro de Porto Alegre não toma medidas que não são medidas caras. teve tão Está pior. empilhado em cima dos comerciantes do centro, camelôs, um lixo de cidade suja, uma cidade mal iluminada, esburacada. Se tivesse vergonha na cara, baixava o IPTU, porque é o seguinte, se o meu bairro... Eu não quero vender a minha casa, não me interessa se a minha casa se valorizou ou não se valorizou, eu quero morar e morrer na minha casa, deixar para meu filho a minha casa. Então esse negócio é uma coisa nojenta, dantesca, asquerosa. Como é que pode passar na cabeça das pessoas querer infernizar a vida do cidadão? As pessoas não aguentam mais pagar e pagar. E a solução que os senhores arrumam é sempre escorchar o contribuinte. Agora não passa pela cabeça de vocês enxugar, por exemplo, estatais municipais que não dão lucro, procurar uma solução que não escorche o bolso do contribuinte. É sempre no bolso e na conta do contribuinte. E com manobras escandalosas, o senhor não ouviu, estava aqui antes o vereador Cassiá falando, amigos nossos que estiveram aqui que eram contra, depois de uma hora para outros transmudaram, aí prefeito sumiu, aí Mônica Leal sai, aí um negócio espantoso. Então foi uma coisa nojenta, uma coisa asquerosa, mal feita, contra o povo, contra as pessoas. Eu espero que o cidadão de Porto Alegre veja o que aconteceu aqui. Vamos ouvir o vereador Marquesan se elegeu, Barbosa. não aumentar imposto, aumentou imposto. Uma pena, uma lástima. Amigos nossos, uma lástima. Primeiro lugar. Fico triste. Em primeiro lugar, Triste. ninguém discorda que a cidade está desse jeito que foi descrito aqui, com vários problemas para resolver, um monte de buraco, Isso é verdade. serviço O prefeito passou público, todo o tempo dizendo isso. serviço público que não é entregue para a população Perfeito. como deveria ser entregue. Agora, tu vai escolher o discurso e desculpa, a gente pode ficar aqui discutindo o que foi feito nos últimos 30 anos, que resultou na cidade que nós temos, Sim. ou tentar algo diferente. Mas não tentaram diferente, tentaram igual, escorchar o contribuinte. Porto Alegre igual. é a capital em último lugar de revisão de planta de valores no Brasil. Veio igual. E por Mas é uma que das as- piores Não, mas qualidade sabe de o quê? vida. Mas se as Compatível. outras capitais, Tá compatível. mas se as outras capitais não estão tão ruins como as nossas e fizeram a revisão da planta de valores para que a planta fosse menos injusta, eu sei que tu estás focando naquele cidadão que vai ter um aumento médio o ano que vem de 10,4%, porque esse é o aumento médio o ano que vem. 10. Houve aumento de impostos, ótimo. O aumento para quem paga a menos do que já temos deveria. um consenso. O aumento para quem paga menos do que deveria há 28 anos, o médio é 10,4%. As pessoas pagam Só mais pouquinho. do que deveriam, não tem o eu não te serviço, interrompi. Moisés. Eu não te interrompi. Tá bem. Olha só, Desculpa. o dado matemático, 50,17% das matrículas dos proprietários da cidade vão ter o seu imposto ou reduzido, ou mantido, ou isento. Se eu quiser olhar para a fatia majoritária do número dos imóveis, é um projeto que vai reduzir imposto. Ou vai manter, Sim, os outros ou vai pagam por isentar. esses. É isso. Existem pessoas em Porto Alegre. Qual é o problema da gente dizer? Existe. Eu sou um caso. Eu comprei meu imóvel por 207 mil no Menino Deus. Hoje ele vale 600. E eu pago o mesmo PTU que alguns amigos meus que Ótimo. moram na agronomia. Tu quer vender, Tá errado. Tu faz negócio com teus imóveis? Tá errado. Não faz, tu Tá quer morar. errado. Tu quer Tá morar. errado. Só um pouquinho. Tá errado. Porque eu moro no Menino Deus e pago o mesmo IPTU Mas quem que amigos ótimo, meus que que moram na ele vale? agronomia. Ótimo. Vereador, Cobra uma imposto de pergunta. transmissão, Quem é que cobra lucro disse? imobiliário. Mas Quem e é qual que é ele o disse? problema de O que tu fazer que justiça veio Só um tributária? pouquinho. O que Quem veio é de que novo disse no que Menino o seu Deus? imóvel vale 600 mil? Quem foi que disse? O meu vizinho que vendeu. Consegue vender? Mas vendeu agora. Meu vizinho, Pô, José parabéns de Alencar, aí, 1255, quinto andar. Parabéns. Só olhar, foi vendido agora. Parabéns para ele. Que ninguém está conseguindo vender Mas nada. essa questão de valorização, isso é muito relativo. Valorizar o que em Porto Alegre se ela é uma cidade já de muita criminalidade, sujeira, descuido.
O nosso imóvel, eu não consigo, eu vou ser sincero contigo, o meu imóvel eu não consigo vender pelo que eu penso que vale. Não, mas podia aumentar, Não tem como podia vender. aumentar 30%. Mas o seguinte, mas tem que me entregar serviço. Não há serviços, verdade. Agora, mas não há serviços. A única parte que eu não então, posso isso é as coisas que chateiam a gente. Eu sou um frequentador do mercado público. Faltam 800 mil reais para concluir aquela parte posterior do mercado. Isso está há 6 anos assim. Acho que é teu. Acho que isso está há 6 anos. Faltando 800. Vem cá, mas não há engenhosidade para colocar o mercado por 800 mil reais. A barreira da Ceará. Mas para aí. Por favor, mas é muita incompetência, gente. Trincheira. Não, eu digo, é muita incompetência. Então, o que o cidadão se sente? O cidadão se sente escorchado porque ele tem um aumento, que pode ter essa base toda, mas ele não tem nada de entrega de volta. E porque sempre ele é a solução para resolver o problema. Eu acho ótimo que as pessoas que pagam menos continuem pagando o menos que pagam. Só acho o seguinte, se resolver o seguinte, vamos escorchar os mesmos. Agora, eu, por exemplo, não quero mudar na minha casa. Quando eu morrer, quero passar a casa com meu filho. Não interessa se a minha casa valorizou, não valorizou, se vale 5, se vale 8, se vale 2, se vale 1. Eu quero morar nela. Agora, eu quero um serviço. Quero, quando ir para casa, ter um sistema viário bom. Eu quero ter segurança. Eu quero ter iluminação. Eu quero ir numa rua em Petrópolis, saber que rua estou. Não sei. Vou em 6 pontos, não tem estação. Não tem nada. Então, antes de tu me escorchar, me dá uma provinha de que vai haver competência, de que vai haver trabalho. Não há, não vai haver. A tendência, doutor, não vai haver. O ano que vem, em janeiro, a tendência então esse é o problema. É ter mais inadimplência. Não vão conseguir pagar. Em São Paulo, por mais que tu fale em São Paulo, Barbosa, São Paulo teve uma inadimplência batido recorde, porque subiu os impostos. Então não adianta, fica na mesma. Vai lá, aumenta, mas São Paulo, quem vai pagar, mas quem paga são menos. Desculpe, mas São Paulo tem uma vantagem sobre Porto Alegre. São Paulo tem, tem em número de população, 10 milhões de pessoas, um índice de segurança maior, menores homicídios. Os bairros, em geral, têm boa segurança, boa iluminação, tem aquele sistema viário complicado para mas uma cidade limpa, organizada. São Paulo é uma cidade organizada, é uma capital organizada. Pode se discutir, que ela tem muito carro e tal. Só que aqui não tem nada, é cada mês pior do que o outro. Então o cidadão fica indignado, porque se tu vê acontecer coisas, tu diz assim, poxa, estou fazendo um sacrifício, estou pagando, mas não aparece. Não. E a engenhosidade do poder público e de setores da classe política é sempre escorchar o contribuinte. Eu dou aqui, tiro aqui, boto aqui, tu paga. Na quinta-feira, no dia 18, o Cremers enviou um link para atualização cadastral dos médicos ativos. Apenas os médicos que ainda não receberam os e-mails anteriores receberão um novo link. O médico que não receber o e-mail deve entrar em contato com o setor de delegacias seccionais pelo delegacias@cremers.org.br. Cremers em ação pela saúde. França, Itália, Chile, Argentina, Portugal, vinhos do mundo importam os mais emblemáticos rótulos de cada país para que você viva o melhor do universo dos vinhos. A Vinhos do Mundo se especializou em vinhos para atender você. Passe em uma das lojas da Vinhos do Mundo, na Cristóvão Colombo, 1493, na Getúlio Vargas, 1135 e na Lípio César, esquina com Nilo Peçanha. Financiamento de veículo 0 km com 0 de entrada é possível? É. A Unicred tem esta linha de crédito. É um jeito prático e seguro para você trocar de carro sem precisar mexer nas suas aplicações e, consequentemente, não perder rendimentos. As taxas são diferenciadas a partir de 0,79% ao mês. Cooperado Unicred, fale agora mesmo com o seu gerente e aproveite. E vamos ao quadro de saúde com o nosso Gilberto Schwartzman, presidente da Academia Sul-Rio Grandense de Medicina, mais jovem membro da Academia Brasileira de Medicina e o proprietário nosso da vinícola Laurente. Laurente é também nosso presidente da Bienal do Mercosul e sócio fundador do Instituto Ecológico Kaplan. Fale, doutor Gilberto. Olá, Paulo Sérgio Pinto. Já providenciaste o teu exame da próstata? Tu que há poucos dias fizeste 50 anos, deves procurar o urologista e fazer o seu exame de toque retal. O seu médico vai solicitar também o exame de sangue chamado PSA, que é recomendável a todos os homens a partir dos 50 anos de idade. Com isso, seu médico, Paulo Sérgio, poderá decidir se tu deves fazer ou não outros exames. É a única maneira de chegar mais cedo nessa doença. Boa noite, parabéns pelo debate sobre o IPTU. Concordo com o advogado Nestor Raim. Primeiro, cobrem de quem não paga. Parece que hoje cumprir com os nossos deveres está errado, ao passo que os que invadem têm inúmeros benefícios e são beneficiados. Sou assalariado e nunca fiquei devendo nada para ninguém. Ou seja,
é o cidadão correto que paga? Lariete está dizendo isso, o vereador Moisés Barbosa. Bom, na realidade, eu até vou distribuir aqui, deixar depois alguns dados que a gente trouxe para, mais uma vez, deixar claro que a intenção é fazer justiça tributária. A gente ontem ficou até as 15:15. Infelizmente, vimos alguns vereadores que subiram na tribuna ou por desinformação ou por talvez por desinformação ou por posicionamento político, repetir muitas coisas como se talvez elas se transformarem em verdades, né? Dizer que não há distorção, e alguns vereadores disseram isso, alguns colegas meus, eu trago alguns dados, eu vou deixar aqui com vocês, só para a gente ter ideia aqui, ó, Jardim Sabará, Tristeza, Jardim Itu, Azenha, Higienópolis, nós temos imóveis aqui que pagaram de IPTU ano passado, R$ 2,63, R$ 3,08, R$ 4,31. E nós não podemos alterar isso sem fazer a legislação. Eu concordo contigo, tem distorções, só que isso aí é culpa da prefeitura, essas distorções. Não é do Mas a prefeitura há 28 anos não faz mas aí não é o que tem que fazer. Não é do Marquesani isso aí, né? Há 28 anos. Culpa histórica. Nós não temos só um jeito de uma atividade histórica de desídia. Olha aqui, reformaram o vereador Moisés Barbosa, gostaria de saber se será levado em conta a idade, o estado de conservação do imóvel, pois em que pese o imóvel localizado, por exemplo, no bairro São João, parecer valer 500 mil, mas devido ao estado de conservação, o valor é extremamente reduzido. Sobre qual valor será calculado o IPTU? Obrigado, Maria José. Sobre o projeto todo, ele é centrado em cima do valor venal. Se ele está deteriorado, ele não vale como imóvel novo. Tem uma tabela de vários índices, o KCA mas a pessoa pode recorrer se não tiver Sim, se tem uma junta para isso, mas olha só, tem o valor do acabamento da casa, o valor do tijolo, o valor do cimento, do acabamento do telhado. É isso que define o valor do imóvel. É óbvio que se tu tiver uma mansão no bairro e uma casa que esteja deteriorada, como a gente diz lá em São Borja, uma tapera, é óbvio que o valor é completamente diferente, mesmo sendo no mesmo quadrilátero da cidade. Então, assim, eu entendo, e eu quero daí só fazer concordando com o que foi dito aqui. Este governo não veio só com este projeto. Este governo entrou aqui com um projeto que foi horrível, que enfrentou um ranço ideológico nessa cidade de concessão de praças e parques. Teve a questão do funcionalismo público. Ainda temos licença premium do modelo antigo em Porto Alegre. Isso é uma Disneylândia. É uma Disneylândia. O servidor público... O Cassiano votou a favor disso, né, Cassiano? Não. Isso ainda não foi a votação. Esse caso da licença prêmio, não, mas a reformulação administrativa dos funcionários, nós votamos com o governo. Ou seja, mais de 87% nós votamos sempre a favor do governo, a favor de Porto Alegre. O IPTU é um caso diferente. Meu caso é um caso diferente, sabe disso? Sim. É um caso diferente. Eu nunca votei aumento de imposto, embora eu diga que não é aumento de imposto. Nunca votei, não. Não, mas o assunto na introdução... Distorções... como ele está aqui, a gente sabe que tem. Mas a prefeitura tem que encarar as distorções. Não é pegar os menos sempre. Olha, esses aqui são isentos e esses aqui vão pagar mais. Está sempre assim em Porto Alegre. É um grupo que paga cada vez menos ou isento porque não paga. Mas a gente não tem. Na verdade, os outros pagam mais. Mas nós não temos como corrigir sem mexer na legislação. Passou uma régua em cima de tudo e vai aumentar indistintamente. Essa é que é a grande verdade. Agora, porque teve distorções... Não indistintamente. Não, é tem faixas, né? Tem faixas. O deputado vai dizer assim, ó, nessa faixa aqui nós vamos até, nessa faixa vamos aumentar. Vai continuar acontecendo... E na introdução, aí tu tens razão, quando foi falado assim, nós estamos em busca da justiça tributária. Aumento de impostos... Exatamente. O que o cidadão, eu não quero ser intérprete das pessoas, mas a gente conversa com pessoas de diversas faixas, categorias econômicas, enfim, né? Não se preocupe com a justiça tributária. Se preocupe antes com algumas coisas bem básicas. Por exemplo, pensa assim que justiça tributária tem. Eu tenho uma loja aberta para a rua, na Rua da Praia, de sapatos, e na frente tem um cara vendendo sapato na rua. E a prefeitura não faz absolutamente nada. E me cobra os impostos, me cobra IPTU, me cobra SSQN, e não faz nada.
Que preocupação tem a Prefeitura de Justiça Tributária? Como é que reage o cidadão numa vez situação mais tem loja como pra essa? alugar. Como é que reage? Quem é que paga o IPTU? Como é que tu reage quando tu vem e traz um visitante estrangeiro? Você pode que o Moisés concordou comigo. Então é culpa do Marquesato, sem dúvida. Isso já é uma coisa que vem se deteriorando ao longo de tempo. E ver uma cidade no estado, que a nossa cidade não é nem simpática, ela não é nem agradável, é uma cidade desagradável de ser mostrada. Então a gente fica preocupado porque tenta interpretar esses sentimentos, porque as pessoas não aguentam mais, as pessoas não suportam mais. As pessoas que moram nessas casas, até embaixo, onde vai ser alinhado, e a pessoa chega e diz assim, tipo, mais um negócio para mim pagar, mais uma coisa que eu tenho que pagar, mais uma coisa que se acrescente 100. Sem correspondência que tem uma nenhuma. contrapartida zero na minha vida. Zero. Eu só vou pagar mais, nada mais. Então é difícil que aqui no Rio Grande do Sul tem um detalhe, viu? de compreender. Nós, Difícil. qual é o imposto sobre a energia, aqui, sobre o combustível aqui no Rio Grande do Sul? Nós pagamos aqui 30%, São Paulo paga 30%. Então a carga tributária Santa no Rio Grande do Sul Catarina É monstruosa essa Só tu pessoa. passar Por isso que as pessoas não Só suportam. passar uma pituba já é diferente. Numa situação ou outra, até isso cai, mas as pessoas não aguentam mais. Ninguém aguenta mais pagar. A pessoa Isso- recebe uma coisa para em casa, vem mal o negócio. e outra pagar. coisa, Não paga só IPTU, Olha paga só, IPVA, paga E aí tem um IPTU, detalhe. condomínio, água, luz. Quanto mais aumenta o tributo, e o Cassiano disse uma verdade, isso aí é uma lei, é a lei de Laffer. Quanto mais aumenta o tributo, baixa a arrecadação e aumenta a inadimplência. Isso é da lógica Meu desembargador, da olha aqui, arrecadação o Rio Grande tributária. do Sul perdeu toda a sua indústria Exatamente. cerâmica para Santa Catarina em função de altos impostos. Nós perdemos toda a área de telemarketing para estados como o Paraná, Santa Catarina, principalmente Paraná, Goiás. Nós vamos listar as empresas que perdemos, Os né? carros que, em vez de entrar aqui no nosso porto de Rio Grande, Entram entram em lá Paraguai, pelo Espírito Santo, saem do Santa Uruguai, Catarina. como aqui, montado aqui no Uruguai, vai o Espírito Santo para voltar para o Rio Grande de caminhão. Isso é lamentável. Faz um passeio. Nós temos que fazer uma reformulação em todo o Estado. A culpa é do Eduardo Leite? Não é. Isso é histórico. Claro que aqui todo o gestor público ele só encontra a solução para os problemas da... Aumentando o imposto só. Aumentando o imposto ou o número de impostos. Eles não têm outra alternativa. E o governo federal ainda cria a CID, que é para não... a contribuição para não distribuir recursos. Sim, essa para os questão, estados. aí vem o Pacto Federativo. Claro, aí é uma sacanagem. Aí é o Pacto isso que é Federativo, lamentável. é. Agora, uma pergunta do Nestor que ficou, por que a Carris não é privatizada? Pois é, eu quero falar da Caís. Olha Pois só, o governo atual vem fazendo em todas as pontas o que pode ser feito. A Caís se reduziu o déficit em 70%. Qual é o déficit hoje? Também é É verdade. milionário. Agora tem que deixar claro o seguinte. É Diminuiu um o aumento déficit. de IPTU Mas quem por é ano. que compra Carris com o rombo que ela tinha? Fecha. Não, tudo bem. Só que, ó... Não, mas é complicado. Para Sistema isso, viário Tudo, vai- não, isso é outra coisa, Não, mas fecha, pelo menos. mas vamos combinar. Mas tens razão, pelo menos para a sangria. Para a sangria. Mas para Carris tudo é isso... a reguladora do Isso. transporte em Porto Alegre. Exatamente. Ela tem uma influência muito grande. Ela tem o que 30%, 40%. Tem que ser bem pensada essa. Não, e O outra, problema não, da Carris é que ela é mal gerida. Sem dúvida. Esse é que é o Gestão. problema. Mas Quer dizer, isso- eu não sou contra a iniciativa pública, o setor público, na atividade do setor, em atividades... Bem trabalhado, vai bem. Bem trabalhado, vai bem. O problema é gestão. Isso é que falta. Isso é que Não, falta. tudo bem, mas quem está lá, a nova administração, reduziu em 70% o déficit. Há uma discussão de O vereadores... déficit era um aumento de IPTU no ano. Não, era um horror. A gente se deparou com... a gente ri para não chorar, né? A gente se deparou com situações de superfaturamento em tudo. A gente se deparou com um desvio de equipamento em tudo. Então era um descontrole total. Até acho que era importante até convidarem a diretora, a presidente, para vir aqui fazer um relatório. Então ela está fazendo um trabalho. Agora, tudo precisa reforma e legislação. Não dá para pegar, nós vamos vender. Né? Então, não é tão simples assim. Né? A gente tem um arcabouço jurídico na gestão pública que precisa seguir todo um trâmite. Mas eu quero só corroborar com o que tem sido dito, o que tem sido dito aqui na mesa, é que o governo vem cortando tudo que pode. Vem cortando desde o início. Assumimos um déficit de centenas de milhões. Agora, no último fechamento de ano, chegamos a... Quantos procuradores tem o 75? Que é a Matematicamente, herança. não sei. Tem mais de 100 procuradores do município de Porto Alegre.
Eu acho que não tem 100, mas tem um personagem. Agora é é importante dizer que nessa questão do funcionalismo, os vereadores que entenderam o projeto do governo para fazer a votação do PL para reduzir vários números de gratificações, acho que 60, 70 tipos de gratificações incorporáveis de 2 em 2 anos, em algumas situações, com um crescimento do vegetativo da folha totalmente descontrolado. E eu quero dizer que eu quero falar algo para o telespectador que as pessoas têm medo de dizer. O SIMPA, Sindicato dos Municipários, tem 17 diretores. 13, não tem problema, não é ilegal, filiados aos partidos da oposição, PT, PSOL, PCdoB. Eles vão lá, eles têm uma legislação que liberam eles de dar o serviço público para a sociedade, que não tem recebido o serviço público. Então ele não precisa estar na sala de aula, ele não precisa estar no posto de saúde, ele não precisa estar na FASC, ele não precisa, ele está dispensado para atender o sindicato. Mas nós que estamos na Câmara conhecemos a cara dos diretores. Nem para o sindicato eles prestam serviço. Sabe onde é que eles estão? Na esquina democrática, com a bandeira do partido A, B, C, D. Então olha a ironia do destino. Quem paga o salário desse cabo eleitoral? O governo Marquesan? Não, a sociedade. Contribuinte. A sociedade e o contribuinte. Aí tu vai tentar mexer nisso. Meu Deus, invadiram a Câmara, quebraram as portas de vidro, agrediram pessoas da Brigada Militar. Então aqui... Ficaram pelados na Câmara. Isso ainda não... Foi antes do... Então assim... Mas nesse quadro dantesco teve uma notícia pior agora. Tudo pode ficar pior, né? O PT fez um comunicado contra a tentativa de golpe na Venezuela para os democratas estarem atentos para o governo Maduro democraticamente eleito, que eles não vão aceitar as atitudes antidemocráticas, é que a paz na Venezuela é uma luta de todos. A paz na Venezuela é uma luta de todos, assinado por ela, a inefável Gleisi Hoffmann, Humberto Costa e também o nosso inefável Democracia Paulo da Pimenta. Venezuela. Então, ou seja, estão defendendo... Aí? Tem gaúcho que assinou aí? Tem gaúcho, Paulo Pimenta. Ou seja, eles estão aquela barbárie, as pessoas morrendo, comendo lixo. O PT apoia esse regime do lixo eleito lá vai dar de chacina, forma não democrática, eleito num golpe de Estado também. Claro. Que não foi eleito em eleições limpas. Não aceitou nenhuma intervenção internacional de controle. Então, o golpe de Estado começou com Chaves. Hoje é um dia cinzento, difícil. E morreu também a sambista Beth Carvalho. Meu caro... Sérgio, vamos lá. se fala aqui de aumento, de não aumento, primeiro Moisés Caliguete. Tu tá de muito sangue doce hoje aqui. Tô. Não, mas aqui secretário num Juvim debate, Costello. Paulo Sérgio, eu acho que é importante sim essa questão do IPTU, da cidade de Porto Alegre, o polêmico projeto que nós enfrentamos, e eu não o enfrentei porque estou à frente da Secretaria de Logística e Transportes. Nós tivemos um debate acirrado há poucos dias, obviamente foi a questão enfrentado pelo Parlamento Gaúcho, a questão do plebiscito no Estado do Rio Grande do Sul. A retirada ou não do plebiscito com a questão da CE, doutor Genaro, a questão da CRM, da Sulgás, e que eu defendo, Cassiá, obviamente, essa é uma posição minha como cidadão e como servidor público, que essas empresas, elas tiveram o seu papel nas suas décadas e que hoje dão um prejuízo, muitos dizem que não dão prejuízo. A CE deve, Cassiá, para o Estado do Rio Grande do Sul, 1 bilhão de ICMS. 1 bilhão, quase uma folha de pagamento. Foi lá Secretário, e o pior da CE é que a apropriação indébita. Porque a CE recebe Exato. E não repassa o ICM, que é o pago, que é 30%, e não repassa. Isso é 171. Isso é crime. Então, na verdade, isso é crime. Claro, Cassiá. Ajudar lá atrás, na privatização da CE, já tinha entregue à iniciativa privada o filé. Verdade. A carne de pescoço com o Estado. Verdade. Agora o Estado quer... E além disso, teve aquelas questões trabalhistas. Sim, que é maior que o seu patrimônio. Tinha um governador aí do outro partido aí que... No meu caso. Era um advogado um escritório. Ganharam muito dinheiro e a CE tem dinheiro. Mas, enfim, por que eu digo isso? Porque, vamos lá, nós estamos falando um pouquinho aqui de Porto Alegre, eu acho que há algo que, além dessa questão das privatizações, das concessões, de buscar parcerias, de aproveitar o momento do Estado e o Estado exatamente fazer, e sobre a minha avaliação, Paulo, se está correta, é do Estado se voltar
também para a iniciativa privada, para que esse setor possam fazer aqui os seus investimentos. Eu sou favorável à iniciativa privada. Este investir aqui, eu quero que os empresários possam, sim, ter lucro, render, trazer emprego, renda, porque isso desenvolve o Estado do Rio Grande do Sul. Mas onde eu quero chegar? Nós, nesse meio também, temos algo que é importante, que é o processo todo de concessão e de processo, sim, de concessão da estação rodoviária de Porto Alegre. Serão investidos 77 milhões de reais na estação rodoviária, 51 milhões nos 3 primeiros anos, a rodoviária toda revitalizada, remodelada, com elevadores, com escada rolante, há todo um processo, né? Que hoje, por exemplo, o embarque de desembarque na parte térrea, a parte superior, as lancherias, restaurantes, toda aquela questão, irá para a parte superior, que é o primeiro piso, criando inclusive acessibilidade a toda uma questão da estação do rodoviário de Porto Alegre e de importância. E o cidadão não vai pagar. O investidor fará o investimento na estação rodoviária, inclusive com a área, Paulo Sérgio, ali da onde tem os táxis. Continua o mesmo investidor? Olha, aí é um processo licitatório, né, Paulo Sérgio? É um processo licitatório que ganhe aquele que terá a melhor proposta. Tomara que tenhamos aí diversos investidores. O exemplo acabado. O edital dos ônibus de Porto Alegre, que nunca tinha sido feito, o Fortunati fez. Aí o máximo que conseguiu fazer é mudar as cores. Para a Zona Sul, vermelho, para a do Índio, para a Zona Norte, azul. Que fiasco. O exemplo ar-condicionado, continua tudo a mesma coisa. Lamentável. A mudança da Vamos rodoviária, esperar que... Não, vai ocorrer. Oh. Vai ocorrer. Aqui é um compromisso de governo, e obviamente o governador Eduardo tem nos orientado nesse sentido, mas óbvio, este é um processo, Paulo Sérgio, tem que ser dito que ele não iniciou agora. Ele vem também de outros governos que deram a sua colaboração, só que agora, obviamente, chegou num ponto, e aliás há uma determinação... Claro, quem já tem a concessão, já conhece... Não, isso aí, secretário, isso aí houve uma determinação da Justiça... Do MP? Não é MP, não. Também, do Ministério Público, o MP não determina. Quem determina é a Justiça. É a Justiça. Correto, doutor. Houve uma determinação judicial, porque essas concessões não são concessões, são autorizações ou coisas do gênero, tanto de empresas de ônibus quanto como de linhas. De linhas, absolutamente ilegais e irregulares. A partir da Constituição de 88... era obrigatório o processo licitatório. Muito bem. Quem mandou fazer foi o Caníbal, o Carlos Roberto não fez. Isso ficou aí meio no limbo e tal, com alguns problemas, porque a questão das rodoviárias, o senhor deve saber disso, tem muito município que as rodoviárias fecharam. Sim. Por quê? Porque o processo licitatório não Hoje nós temos quase 200 no estado do Rio Grande do Sul. Não teve êxito. Tá? E a estação rodoviária, Cassia, é o ponto de referência. É o Banco do Brasil, a igreja, ou o Banco do Rio Grande, a igreja e a estação rodoviária. Então tem município. Nós temos lugares, senhor me desculpe, nós temos lugares no interior do estado que é a lancheria da cidade, exatamente. É o restaurante da cidade onde que o ônibus para pegar passageiros. Exatamente. Quer dizer, isso aí tem que ser consertado. Né? Correto. E de Porto Alegre é a mesma coisa. Agora, o exemplo acabado de sucesso do investimento privado, das concessões privadas, é o aeroporto. Salgado Filho. Olha, vai no isso em pouco tempo, hein, Nestor? Fraport. Hein? Fraport. A Fraport? Em pouco tempo. Sim. Está todo em pouco tempo, é outro aeroporto. É outro aeroporto. Olha, quero parabenizar vocês, olha aqui, 740 agora... WhatsApp, recorde aqui no programa, viu? Mas é importante também... Olha aqui, e o Nestor aqui grandemente elogiado aqui. Virou namoradinho, o Nestor com suas posições. Sal temos. Só para concluir, parceiro... Não, mas já vamos ao ponto final e vou garantir para ti no ponto final. Com Gimo, qualidade comprovada. Ponto final, oferecimento produtos Gimo, qualidade comprovada. Com foto aí tu me mostra. Secretário Juvir Costela, fica o seu ponto final, já o senhor que estava com a palavra. Muito obrigado. Por favor. Há algumas questões que, obviamente, temos elencado à frente da Secretaria de Logística e Transportes. Obviamente, sempre orientado pelo governador Eduardo, com uma composição toda e a equipe de governo. Que é a questão, obviamente, dessas empresas que nós entendemos no Estado do Rio Grande do Sul, que cumpriram o seu papel e que, certamente, o Estado busca uma remodelação, né? Talvez... Moisés, exatamente o que a gente... Não é o estado mínimo nem o máximo.
né? Mas um estado que possa atender verdadeiramente a população gaúcha. Mas com isso, não apenas a questão da rodoviária, como as questões das linhas, que são 1.600, Exatamente. e elas terão que ser licitadas. Exatamente. Porque lá na década de 50, 60, 70, era dada a linha. Num pedacinho pro amigo, de papel. Não é exatamente. Num Ó, pedacinho a partir de papel. E pior que isso, muitas comunidades do interior hoje não tem mais a linha porque ela dá prejuízo. Mas, secretário, vamos fazer justiça. Essas linhas foram responsáveis pela interiorização Verdade. Verdade. Quer dizer, vamos fazer justiça. Verdade. Vamos fazer Mas justiça. que enfrentaram as suas Todos os dificuldades. problemas chegaram a fazer estrada. E o povo cortou do ponto final. Eu vou apartá-lo do ponto final. Mas o senhor tem toda a legitimidade. Por isso, obviamente, estaremos aí focando agora na recuperação das estradas do Rio Grande do Sul, que é fundamental, são fundamentais para o desenvolvimento, crescimento. Afinal de contas, o Estado busca um Estado inovador. Chama o Exército, que o Exército resolve. Nos ajuda e está colaborando em muito. Muito obrigado por isso, a todos vocês, nossos ouvintes. No ponto final, gostaria primeiro de mandar um abraço muito afetuoso para um colega nosso aqui de mesa, que é o Omar Ferri, que eu tenho grande admiração pela história de vida do Omar Ferri, pelo grande amigo que ele é, pelas coisas todas que ele já passou e no que ele se tornou. Então, quero dar para remeter a ele um abraço muito carinhoso. Vou remeter um abraço para a Juliana Lamac, sabe que a Juliana e o Leonardo compraram uma estância aqui em Guaíba, estão lá nos assistindo agora, nesse momento, estão curtindo sua E nova aquela propriedade. casa maravilhosa. Eles foram para lá porque o Pitão é mais barato, sabia? Não, coisa... Eles estão saindo ali da Lucas de Oliveira, Coisa do Altos extraordinária. da Lucas, Coisa extraordinária. e foram para lá, para Guaíba. O imposto é mais barato, lá na máquina. E essas posições que nós externamos Lá ele aqui... paga o imposto rural, né? Exatamente, ITR. Territorial rural. E as colocações que fizemos aqui visam, vamos dizer assim, alertar e dar uma visão que nós temos assim, para a classe política, que as pessoas, exatamente dessa incapacidade que o cidadão tem de suportar mais encargos. Então, o projeto pode ser o mais justo possível, qualquer coisa que agrave a situação das pessoas, porque as pessoas moram numa casa, o marido já morreu, a pessoa vive com um recurso de menor monta, isso vai estabelecer situações cruciais, muito ruins, esse aumento de impostos. Mas está feito, né? Agora cabe a nós trabalharmos para pagar. Vamos em frente. Desembargador Genaro Barbosa. Todo aumento de imposto penaliza a população. Todo aumento de imposto. E cada vez que há aumento de imposto, o Cassiá diz com propriedade, aumenta a inadimplência e reduz a arrecadação. Vocês vão ver isso aí, esse exemplo aqui em Porto Alegre. O lamentável de tudo isso é que não há correspondência, não há contrapartida de serviços públicos que são absolutamente essenciais. Iluminação, sinalização, conservação de vias, conservação de calçada, não tem nada. Não tem nada. Não pode dizer, segurança não seria responsabilidade tão só do município, teria responsabilidade do Estado. Mas nós não temos segurança nenhuma. Você sai de casa hoje, não sabe se vai voltar. Quer dizer, então, se não há correspondência, não há contrapartida, vamos primeiro organizar a cidade para depois poder cobrar. Não é fazer o inverso. É o meu ponto final. Vereador Cassiá Carpo, seu Eu ponto vi final. o Barbosa aqui com vários diagnósticos distribuindo, né? Prancheta para lá e para cá, mas ele confere e tenta fazer um paralelo com São Paulo, que tem 11 milhões de pessoas, ou mais de 11 milhões. Rio de Janeiro, eu vi aqui, está em primeiro ali, que fez esse reajuste em 2017. Mas Rio de Janeiro, Barbosa, não é exemplo para nós. É um caos. É um caos. Está aí a prova que não adianta arrecadar. Tem que ter gestão. Rio de Janeiro é o caos na corrupção. Qualquer água lá enchente está dando tragédia. Ah? Curitiba é uma exceção nesse país. Curitiba é uma exceção. Que emprega bem o dinheiro. Tem bons. O Greca é um bom administrador, já pela segunda ou terceira vez. Entende? Então não adianta. Eu quero dizer aqui para o telespectador. Em janeiro vai chegar o carnezinho. Ele nem seja mais carnê, uns dizem que não é mais carnê, mas é tradicional. Mas olha aqui, Cassiá, eu quero até para encaminhar depois para o vereador Moisés Barbosa. Em média, quem pagou até 500 na guia de R$500 na guia de 2019 terá redução em 2020. Então esse pessoal todo que pagou R$2, R$1, R$4, 20 centavos... Não vão pagar nada. Não vão pagar nada. Vai ter aumentado. Até R$500 vai ter redução. Ou vai receber, ou vai pagar 50 pila. Não. Mas está aqui. Isso tá
você não abrir ali as tabelas Não, mas que tá o aqui. Cassiá... Em média, Não, quem pagou... mas é imposto média, te deu mas é média. Até R$500 na guia Não, mas de é- 2019 sim, mas é média. terá redução em Mas é- 2020. mas é média. Em média, quem pagou 500, 600 ou 700 na guia de 2019, o IPTU permanecerá o mesmo. Quem pagou mais de 700 na guia terá aumento em 2020. Aumenta a arrecadação no primeiro ano, 68 milhões. No último ano, 238 milhões de reais. Agora, mas é média. Quanto se paga hoje? Quanto nós estamos arrecadando hoje? Então, A previsão- deixa eu só... Não, hoje. No último IPTU, qual foi a arrecadação Não, de total? cabeça não sei. Mas Como não vamos- sabe, se o mas senhor vamos- está propondo aumentar o imposto, o senhor não sabe quanto é que Mas o arrecadou? projeto não é de aumento de imposto. Já repeti, já Por falei. favor, não sabe quanto é que Não é a sua- arrecada e vai querer aumentar imposto? Não. Mas tá aqui, Então terá não venha com essa aumento em informação 2020. pra Por que, que o Moisés vai trazer Esse argumento? é Olha aí, sério. ó. Informação furada. É O senhor 68 não sabe quanto arrecadou e quer aumentar? Por favor, 68 vá se é a informar, nova. vá se Não, informar. Olha aqui, ó. Eu vou Quem lhe pagou dar- 1.700, mais de 700 na guia de 2019, terá aumento em 2020. Aumento. O senhor está dizendo que aumento? Está aqui no... Não é realinhamento, nada, é aumento. Não, mas eu disse que vai ter. Então, antes de passar para o Moisés, eu quero concluir dizendo o seguinte: vai chegar o carnezinho em casa, vai fazendo economia, vai não gasta muito, porque vai ter uma surpresa negativa muito grande. E a cidade vai continuar na mesma. Dá de Natal esse ano, gurizada. A cidade vai continuar na mesma, porque isso vai para pagar mídia, principalmente, para pagar os grandes empresários. Nossa, para for para pagar mídia, menos mal. Credores. Muito bom. Os credores. O Sérgio gostou do Paulo Sérgio já pagamento. mudou de opinião. Tem Eu tô igual as construtoras. Tem exceção. É exceção. Tem exceção. Por que não me disseram isso antes? E os credores que vão estar batendo na porta amanhã lá, olha, queremos dinheiro. E dizer o seguinte pro Barbosa, compila todo isso que foi aprovado na Câmara e depois faz um estudo concreto, sem comparação, do que vai ser de Porto Alegre a partir de 1º de janeiro. Tá? Então agora nós não temos ainda uma previsão, porque tu sabe, ontem as emendas modifica aqui ou acolá, mas faz, porque a cidade precisa saber o que vai pagar. Não pode ser janeiro ser surpreendido, porque aí vai dar muita inadimplência em cima desse alto valor, como já dá em São Paulo e já dá em outras cidades. Bom, repito, projeto é de justiça tributária. Eu quero deixar claro que eu tenho dados que eu vou deixar aqui na mesa, né? E não é só Rio de Janeiro e São Paulo. Só para a gente ter noção, Belo Horizonte, nesses 28 anos, fez 2 vezes a planta. Salvador fez 2 vezes. Curitiba fez 3, 6, 9, 10 vezes. Fortaleza 3 vezes. Manaus 2 vezes. Porto Alegre, nenhuma vez. Então, na realidade, eu quero repetir. Eu gosto de ver o meio copo cheio. Eu não gosto de ser pessimista. Eu quero dizer que em janeiro, quando chegar o carnê do IPTU, muitas pessoas que hoje compraram essa ideia de que vai ser um aumento estratosférico vão ser surpreendidas. Vão ter uma redução de 10,4 média No primeiro ano. no primeiro ano, e as pessoas que vão ter redução de IPTU vão ter 100% da redução. Essas pessoas vão, eu tenho certeza que algumas pessoas nem imaginam que vão ter redução de IPTU. Eu peço que vocês lembrem do 100% de redução é isenção. Não, eu disse no bolo. Quem vai ter não vai ser fracionado. Vai ser 100% no primeiro ano. Quebra os copos todos. Não, em casa. 10 Se bravo, não. os copos na parede. Pá. Vamos lá, eu dei o exemplo. Quem tem ali o imóvel na Independência que hoje paga 400, vai pagar 520 no primeiro ano. Se for um aumento de 30%. Se for menos, vai ser menos. Então, eu quero deixar claro o seguinte. Nós tínhamos que fazer esse enfrentamento, fizemos esse enfrentamento, queremos uma cidade, obviamente, muito melhor cuidada. Este governo tem feito o dever de casa. Agora nós vamos realmente ver o desenrolar dos outros projetos importantes de concessão. E nessa cidade eu quero lembrar que quem jogou moeda no Jaime Lerner, na audiência pública, chamando ele de mercenário, que o projeto da Orla era um absurdo, não vá na Orla. Tenha vergonha na cara. Não vá na Orla. Foi vergonhoso. Porque Foram os primeiros que ele não veio, o Jaime Lerner não veio na inauguração, estava o Fortunati, o Melo, o Marquesan, porque
ele disse que não voltaria a essa cidade. Eu acho que está na hora de nós abandonarmos o balde de caranguejo, o ranço ideológico. Vamos fazer a discussão da contratualização da saúde. É um crime o que a oposição faz, mentindo que a concessão é a privatização de postos de saúde. Tivemos um secretário da Saúde aqui maravilhoso, que foi o secretário Erno, que agora está no Ministério da Saúde. Temos o posto de saúde da Bom Jesus e da Lomba do Pinheiro, que a gente quer, com padrão de atendimento e redução do tempo de espera, contratualizar, sim, porque lá tem 100 funcionários públicos hoje que vão ser realocados para o HPS e outros lugares. Então eu quero olhar o lado positivo e vamos ter uma cidade melhor. Olha aqui, ó. Pra ti não esquentar a cabeça. Olha aqui, pãozinho de mel. Adoçar. Olha aí, o Cassia, pãozinho de mel, desembargador de Genaro. Tudo bem. E é bom, César. É bom. Quem não vai levar não paga pãozinho de mel? IPTU O Idenir hoje não vai levar pãozinho de mel. No Viro Costela. Agora essa meio copo, o copo meio vazio, meio cheio. Um amigo meu, o raciocínio, chegou à garagem dele, estava meio aberto. Ele disse, pra mim tá aberta. E entrou. Tá meio aberta. Tava entreaberto. Ele disse, vou entrar, pra mim tá aberta. Arrancou tudo, acabou com o carro. Aniversariando hoje o Carlos XVI Gustavo, rei da Suécia. Tá vendo? Isso é pra te ver com quem tá lidando, tá? Sim, casado o programa aqui é da aristocracia. Com a... Aliás, de parabéns, brasileira. 852 WhatsApp. O Carlos XVI, que inveja o nosso Supremo Tribunal Federal e seus banquetes. Diz que ele não faz. Senador Flávio Bolsonaro, de aniversário hoje. Por onde anda Flávio Bolsonaro? Tuitando. A juíza Tuitando. Keila Lisiane Cata Preta, de aniversário também. O juiz Roberto Laus Júnior, de aniversário. Rui Rosado de Aguiar, nosso companheiro do Senadinho. Meu professor. Nosso ministro Rui Rosado de Aguiar. Professor da universidade. A Regina Helena Etzberger Meleque, de aniversário. Juarez Francisco Nonemacher. O Omar Ferri, que tu já falaste. Omar Ferri. O homem que cortou cana em Cuba com o Fidel Castro e hoje era um esquerdalha e hoje é um Quer direita. desenterrar o Fidel Castro. Não. Hoje ele está na direita. Quer matar o Fidel Castro. Agora assumiu a direita, né? Sim, assumiu. A Débora Pila Vilela, de aniversário hoje. Elisa Chanan. A Ana Maria Tigre. O Flávio Dino Castro, a Cláudia Ribeiro, a Andréia Coleto, entre tantos aniversariantes. Minha filha está de aniversário hoje. Está de aniversário? Parabéns para ela. Parabéns, Cassial. A Juliana. Parabéns para Juliana. Parabéns, Juliana. Me Parabéns, orgulho. Juliana. É minha conterrânea também? Me orgulho porque é uma filha maravilhosa. Que bom. É minha conterrânea também não? Não, ela nasceu em Americana, São Paulo. Que coisa. Quando tu treinava. Em 93. Beleza. Aqui, Mas ó. Foi. Agora, tudo aqui, para a quem. sabedoria A do tua governo. continência é para quem, Nestor, hoje? Além do Omar Ferri. A minha continência, o vereador vai ficar bravo. Minha continência é pro povo de Porto Alegre que suporta essas barbaridades que aconteceram na calada da noite, que vai trazer para o cidadão que já está tão mal na sua cidade, tão mal atendido, vai trazer mais. Secretário Juvir Costela, para quem é a sua Ao continência? cidadão de Porto Alegre. Eu vou bater a continência para alguém que realmente tem me dado toda, se tu me permite, a sustentação desta energia e positividade em buscarmos as soluções do Estado do Rio Grande do Sul, que é a minha companheira e amiga esposa Mayra, minha esposa em Pô, mas tu é mais um aqui que nos deixa de cara no chão, tio. 36. Quero fazer médico com a própria Não mulher. te convido mais pro programa. Sérgio. Tu é péssimo exemplo. Não te convido mais pro programa. 36 de casado. Hoje? 36 de casado. Hoje? 30 agora, na próxima semana. Pô, aí precisa tempo aí. Nos convida pra festa depois dessa. já está né? convidado. No mínimo. Tranquilo. Já está convidado. Muito Genaro, obrigado. tua continência. Eu vou botar a continência para o general Etchegói, que tem participado aqui desse programa. Participou E ontem. na semana, participou ontem, ou não, no domingo, participou de um programa numa televisão. Com a Renata Lopretti. Renata Lopretti. Espetacular. Eu posso dizer uma coisa rapidamente. Pode parecer paradoxal. E talvez o pessoal da esquerdalha não vai gostar. Mas a revolução, em que pese todos os defeitos, ela fez uma grande virtude. Ela gerou Cassian, sua continência. exército democrático. Sua continência para quem, Para os Cassiano? 14 vereadores que tiveram coragem de aguentar até as 4 da madrugada para votar contra, com convicção, com plena convicção de que esse projeto vai fazer mal para o cidadão de Porto Alegre.
A sua continência para quem? Para os 22 que votaram a favor. Presta a continência para a população de Porto Alegre, que terá, sim, um IPTU mais justo, que moram distantes das áreas mais valorizadas e que hoje pagam, hoje não, há 28 anos, pagam um pouco a mais do que deveriam pagar. E a cidade de Porto Alegre. A minha continência vai por Idenir Sequim, por incrível que pareça, pela coragem de ter votado. Ter mudado de opinião. De ter mudado de opinião. Ô, Idenir, olha aqui a minha continência para ti, Idenir. Sensacional. Ele já pode... O Idenir não é advogado, né? Essa, na verdade, é a Essa é a anticontinência, né? Porque sabe que o santo patrono da advocacia é o Santo Ivo, né? Porque nós mudamos de ideia também, nós defendemos uma tese hoje. Amanhã 1º de maio, é o programa das mulheres. Nós estaremos aqui com as mulheres. Eu vou correndo amanhã para Soledade. Vou gravar o programa lá, que vai ao ar sexta-feira, mas voltarei para estar aqui fazendo o Pampa Debates no dia 1º de maio, dia do trabalho, com as mulheres. E já adianto a minha homenagem amanhã, é para quem gera emprego, para essas pessoas que encanecem os cabelos num maldade esforço de fazer outros homens felizes e sustentar suas famílias. Então, muito obrigado, bom dia do trabalho amanhã, obrigado a todos aí, e volto sempre, Moisés, olha aqui, 857 WhatsApp já. Sucesso total do programa, todos estão de parabéns aí. Eu quero te dizer que o grande sucesso foi o Nestor Rain. Não tem problema. Isso é o grisalho que dá um charme. O grisalho dá um charme. Veio com a faca nos dentes aqui. Obrigado, boa noite. Vem o Jornal da Pampa. Pampa Debates. Oferecimento GBOX. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. Igual ao Banricompras, só outro Banricompras. E Sescope RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande.